Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Aguiar, aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Está começando mais uma pré-aula e eu estou aqui para poder te ajudar para que você tenha uma aula inesquecível diante dos seus alunos. Aqui está os meus dados, caso você deseja nos acionar durante a semana para algo mais, estarei acessível a vocês, ok? A nossa temática é muito importante e olha, há tudo favorável para que tenhamos uma aula marcante na vida dos nossos alunos, ok? Você que está aqui pela primeira vez, deixa-me justificar o meu método de pré-aula. Geralmente acontece em 3 partes. A primeira parte é uma sugestão didática que eu penso que seja um momento muito, mas muito especial para a sua aula. É uma ideia que nós sugerimos. Sempre lembramos de que é uma ideia. Você pode, a partir da nossa sugestão, alterá-la da maneira que você achar melhor, adequá-la segundo a sua realidade, ok? Essa é uma parte mais destacada das nossas pré-aulas, ok? E o subsídio teológico não é exaustivo, mas é também uma intervenção teológica a partir de cada tópico. E terminamos sempre com uma indicação ao professor, geralmente é a indicação de um livro ou de outro material, ok? Muito bem. Sobre a nossa introdução, você precisa lembrar de que nós estamos na última lição desse trimestre. Eu desejo ou sugiro que você faça uma graça lá com seus alunos, né? Ao você dizer assim, ó, irmãos, eu tenho uma notícia para dizer aos senhores e às senhoras de que nós estamos na última lição. Claro que eles vão ficar olhando para você, mas você pode fazer uma gracinha para quebrar o gelo. Fala, irmãos, quando eu falar última lição, vocês dizem, ok? Você pode já brincar com seus alunos para que seja já preparado aquele ambiente para o que virá, ok? Como introdução dessa última aula, eu penso que você deve começar a partir de uma interação geral, ok? O que isso significa dizer? Comece com uma pergunta sobre o que esse trimestre mudou, né, na vida desses alunos, né? Foram 12 lições. Alguém poderia dar um testemunho? Qual foi a lição que mais lhe marcou? Qual foi o assunto que mais te acrescentou? Você poderia começar por essa pergunta. Eu sugiro que você, professor, comece com você. Gente, enquanto vocês vão pensando, eu quero aqui testemunhar de que, para mim, o que mais me enriqueceu ao longo desse trimestre foi este assunto. Começa por você e coleta lá 2 ou 3 testemunhos. Encoraja eles para que eles participem e destaca a necessidade de nós alunos partilharmos, de nós compartilharmos o que nós aprendemos. Fixa isso nas tábuas do nosso coração. Eu penso que, em primeiro momento, esse ponto de contato será muito importante para você linkar nessa última aula algumas coisas que sucedeu ao longo do trimestre. Claro que você não vai se estender muito, porque senão poderá comprometer a aula desse domingo, a sua presente aula. Mas eu penso que um primeiro ponto de contato, você puxar uma ideia, um assunto, um testemunho em relação ao trimestre, é muito bem-vindo. Tudo bem? Uma sugestão para a introdução da lição em si, eu penso que você pode começar com essa pergunta. Por que não oram? Por que as pessoas não oram? E por que as pessoas cansam de orar? 2 perguntas muito semelhantes. Por que as pessoas não oram? Ou por que as pessoas deixam de orar? Ok? É uma pergunta muito simples. Deixa eles participarem
Valoriza as respostas e eu vou dar a você umas respostas que poderá sim ser muito edificante. Provavelmente algumas delas, alguns alunos já irão destacar. Enquanto eles estiverem pensando ou respondendo, você que tem acesso a Data Show, deixa essa imagem lá no Data Show. E eles estão participando, as pessoas param de orar, ou as pessoas não oram por causa disso, por causa daquilo, e assim por diante, ok? A partir dessa participação, eu sugiro a você ponderar pelo menos 4 respostas, que serão respostas que estará preparando o terreno para a lição atual, que é orando sem cessar, ok? A primeira resposta que eu sugiro a você, e você pode elaborar suas, né? Porque não obtém resultados. Muitas pessoas deixam de orar porque elas não verem as coisas acontecerem. Elas não verem as coisas acontecerem. Você imagina a situação de Israel, que orava a favor do cativeiro babilônico, e Deus vai usar o profeta de que esse cativeiro só iria terminar depois de 70 anos. Você imagina a igreja orar e Deus dizer, pode orar, mas só vou responder depois de 70 anos. Percebe que muitas pessoas deixam de orar, muitas pessoas não oram porque elas não veem resultados imediatos. E por elas não verem resultados imediatos, elas desistem de orar ou não oram. Essa é uma resposta. A segunda resposta, e essa é um tanto quanto confrontante, é porque falta um amor pelo Senhor. As pessoas não oram porque o amor delas para com Deus estão mornos. Esse sentimento para com Deus está morno. Muitas pessoas param de orar porque é uma questão de amor para com Deus. Porque quando você ama, você quer estar perto. Quando você ama, você quer conversar com a pessoa que você ama. E se você não está orando, é porque essa relação de amor está comprometida. Existe uma frase interessante que diz: dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Isso quer dizer que a maneira com que eu trato a oração tem a ver da maneira com que eu estou tratando Deus, ok? A terceira resposta é que muitas pessoas não oram porque elas aprenderam a viver sem orar. Isso é triste, isso é calamitoso, alguém que decide viver uma vida sem orar. O Leonardo Ravenhill vai escrever um livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento? E dentro desse livro ele vai dizer que muitas pessoas não experimentam o avivamento porque elas acostumaram a viver sem avivamento. Muitas pessoas não oram porque elas decidiram a viver, aprenderam a viver sem orar. Elas decidem a partir da força do braço, elas decidem a partir dos olhos naturais. Por isso, elas não oram. Isso aqui é muito forte. Quarto lugar e última, uma pergunta: por que não creem que Deus escuta as suas orações? Há pessoas que não oram porque elas não têm essa fé de que o ato delas orarem, Deus está ouvindo, Deus está escutando, ok? Essa é um ponto de partida, esse é um ponto de partida para você iniciar. Percebe de que muitas respostas aqui têm tudo a ver com o que nós estaremos estudando em seguida. Você pode, por exemplo, acrescentar outras perguntas ou substituir essas. O fato é que essas respostas, melhor dizendo, elas devem preparar a aula para os tópicos que estarão vindo a seguir. Tudo bem? Ok. Dentro do primeiro tópico, eu não vou trabalhar a didática, porque você está saindo de uma didática da introdução já,
que essa didática já serve para te introduzir para o primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre a oração. Eu quero fazer algumas intervenções a partir dos subtópicos. Dentro da definição, você pode perguntar aos seus alunos, se fosse para eles definirem o que é oração, qual seria a definição deles? Eu tenho quase absoluta certeza que a maioria deles vão dizer, é falar com Deus, é comunhão, é falar com Deus. Mas a maioria vai definir que oração é falar com Deus. Não é uma definição errada, mas não é uma definição completa. Eu gosto de trabalhar o conceito de oração não apenas como um falar com Deus. Eu gosto de definir oração não a partir de um discurso, mas eu gosto de definir oração como um encontro. Oração é mais do que um discurso, é mais do que um falar com Deus. A oração é estar com Deus. E aqui é que muitas pessoas têm muitas dificuldades de orar, porque elas acham que porque elas estão a orar, elas têm de falar, falar, falar e falar. E de repente acabam as palavras, acabam os pedidos. Então eu vou me levantar, porque eu não tenho mais o que falar, acabou a minha oração. Percebe que o conceito de oração está intrinsecamente ligado com falar. Quando não tenho mais o que falar, então acabou a minha oração. É você empobrecer essa prática de oração. Porque oração não é só você falar. Oração é você estar com Deus. É um encontro divino. É tão interessante que quando Jesus vai falar sobre oração, nós falaremos sobre isso em seguida, ele vai dizer o seguinte, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê. Olha que coisa interessante. Não seria mais lógico Jesus dizer, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te ouve? Não, o texto não fala o Deus que te ouve. O texto fala o Deus que te vê. Porque a oração não tem a ver com discurso. Oração tem a ver com encontro. É você estar ali com o seu coração. É você estar ali com a sua presença. Teresa de Ávila, ela vai dizer o seguinte, vão perguntar para ela o que Deus fala com você quando você ora. E ela diz, nada. E o que você fala com Deus quando você ora? E ela diz, nada. E ele diz, então o que acontece quando você ora? E ela diz, apenas encontro. O fato de você estar lado a lado de alguém que você ama, muitas vezes não precisa falar, basta o estar junto. Eu penso que esse conceito de oração poderá ajudar muito a gente a melhorar os nossos empenhos em oração e os nossos momentos de oração. Oração é mais do que um discurso. Oração é estar com Deus, é um encontro com Deus, presença a presença. No segundo subtópico, você tem os exemplos de oração. Vai trabalhar mais ali a ideia de Antigo Testamento. A minha intervenção aqui é sobre inspiração. E aqui você pode até fazer uma pergunta aos seus alunos. Você tem alguém que você se inspira a orar? Você tem alguém que você tem como inspiração para te encorajar a orar? É uma pergunta que você pode deixar para a classe. É muito importante você ter figuras, você ter imagens de pessoas na sua memória, que quando você pensa nelas, essa pessoa tem uma vida de oração tão arrebatadora que você é encorajado a orar. Eu vou deixar aqui um personagem histórico que muito me inspira quando se fala de oração. O George Miller. Esse homem é conhecido como o apóstolo da fé.
o homem conhecido pela sua fé em Deus ao construir alguns orfanatos na Inglaterra. Você pode ler a sua biografia nos Heróis da Fé, você pode ler a sua biografia em vários sites e você será arrebatado pela atitude desse homem em relação à oração. Ele cuidava de orfanatos, de muitas crianças. E ele conta de que ele nunca pediu um leite, ele nunca pediu um arroz, ele nunca pediu um feijão para ninguém. Você consegue imaginar um homem que vai lidar com orfanato, com crianças que precisam comer todos os dias, há contas que precisam ser pagas todos os dias, e esse homem decide nunca pedir nada a ninguém. Há um livro que ele lança aí, 50.000 orações respondidas. Ele anotava todas as orações que ele pedia a Deus e anotava quando Deus respondia. É um homem que nos inspira a orar. Você consegue imaginar o que seria das nossas vidas se nós decidíssemos orar de uma tal maneira, de sorte, de que nós crêssemos, de que o nosso diálogo com Deus seria suficiente para que todas as nossas necessidades fossem supridas? Claro que nós também precisamos ter um exemplo de oração hoje, agora. Eu tenho alguns amigos que quando eu penso neles, eu penso em oração. Você precisa ter alguém que você deve se inspirar a orar, ok? No terceiro subtópico, vai falar sobre Jesus e a prática de oração. Você pode fazer aqui uma dinâmica. Você pode distribuir esses textos em grupos separados, ok? Em grupos separados, e você pode, após a leitura desses textos, pedir para que essas pessoas que receberam esses textos nesse grupo pudessem compartilhar qual é a lição que nós aprendemos quando a gente vê Jesus orando. Por exemplo, antes de iniciar o seu ministério, Jesus ora. Jesus ora, ok? Então, qual é a grande lição disso? Antes de Jesus escolher os seus discípulos, qual é a grande lição? Orar antes de escolher o casamento? Orar antes de escolher um emprego? Orar antes de escolher uma cidade para morar? Após a morte de João Batista, orar após as perdas. As perdas não podem nos afastar da oração. Após a perda de um emprego, a perda de um ente querido, a perda de alguma coisa, isso não pode nos distanciar da oração. Após um grande milagre. Isso aqui tem uma pedagogia enorme, porque o que acontece é que após um grande milagre, nós somos ligeiros a comemorar, a festejar. Vamos soltar fogos! Mas raramente, após uma grande vitória, a gente passa uma noite chorando. Raramente isso acontece. Percebe? Você precisa orar após milagres. Antes do episódio da mulher adúltera, Jesus orou. Ei, muitas vezes nós não temos condições de lidar com os problemas da vida porque nós não saímos para a vida a partir de oração. Jesus resolveu a questão, o embaraço, a problemática que eles colocaram diante de Jesus, aquela mulher flagrada em adultério. Jesus lidou com aquilo de maneira muito simples e objetiva, porque ele estava vindo de uma noite de oração. Orar antes de você ir para a vida, porque os problemas precisam encontrar com alguém que acabou de sair da sala de oração. Jesus orou antes da cruz. Você pode distribuir esses textos ou você próprio pode colocar lá no Datashow um por um e você ir dialogando com toda a classe, tudo bem? Sugestão didática para o segundo tópico, a oração no Sermão do Monte.
eu vou lhe dar 3 ideias fantásticas, que eu penso que vai enriquecer muito, ok? Você pode trabalhar isso também de maneira geral ou de maneira aleatória, escolher algumas pessoas, separar grupo, homens, mulheres, você vê o que é melhor. Se a classe for muito grande, então você pode lançar isso no Data Show e conversar com os seus alunos. Primeira pergunta, em relação ao segundo tópico. Existe algum perigo que ameaça a prática da oração? Para quem ora, quais são os perigos que ameaça para quem pratica a oração? Por exemplo, há um perigo muito grande para quem ora, em criticar quem não ora. Existe pessoa só porque ela ora, ela fala, o fulano não ora, você não ora, você não ora, você não ora, você não ora. Percebe que ele está utilizando a prática da oração dele para se impor em relação às pessoas. Eu acostumo dizer para os nossos membros que o maior desafio não é você orar, é você conviver com quem não ora. O perigo de quem ora se sentir soberbo. O perigo de quem ora se sentir soberbo. O perigo de quem ora pensar que a sua oração vai mudar Deus. As nossas orações não é para mudar Deus. As nossas orações é para mudar coisas, é para mudar circunstâncias. Deus é imutável, ok? Perigos que ameaça quem está na prática de oração. Pessoas que vão confiar na sua oração. Percebe que a oração Deus não vai fazer por causa da minha oração. Porque tudo que Deus opera na nossa vida é graça. Deus decidiu graciosamente fazer através da minha oração. Mas a glória não é porque eu orei. A glória e a honra é porque Deus decidiu fazer. Você pode pontuar esses perigos. A segunda pergunta que você pode trabalhar didaticamente é: o que pode impedir as respostas das nossas orações? Algumas respostas precisam ser dadas muito precisamente. A Bíblia diz de que se o marido estiver com a aliança quebrada com a sua esposa, a sua oração será impedida. Pedro fala sobre isso. É claro que o inverso também é verdadeiro. Quando há conflitos não resolvidos entre marido e mulher, isso pode comprometer a minha oração, mas isso também serve em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Quando eu estou magoado, eu estou ressentido com alguém e o meu coração está crescendo em amargura, isso pode comprometer as minhas orações. Você se lembra que Jesus vai dizer que se você chegar diante do altar e você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, você tem que deixar a sua oferta e consertar com ele. Então, um relacionamento interrompido e não tratado pode corresponder à resposta das minhas orações. O salmista vai dizer que se eu atentar, ou se eu atender, melhor dizendo, a iniquidade do meu coração, a minha oração não será ouvida. Então você separa, deixa os alunos participarem, mas pelo menos pondera essas duas respostas importantes. Relacionamento interrompido e pecado não arrependido, não tratado, pode comprometer aí as respostas das nossas orações. Há muita gente que está orando e nada acontece. E por quê? Está lá, o cara não trata bem a esposa não respeita o marido como deve, o camarada não ama a esposa como deve, o filho está em intrigas com os pais, essa pessoa está nutrindo amargura com o outro. Claro que será problema com a resposta com a sua oração. A terceira pergunta, melhor dizendo, existe alguma oração que faz mais mal
do que bem? É uma pergunta. Qual seria esta oração? Deixa a sala responder e eu vou sugerir aqui uma resposta. Você sabe qual é a oração que faz mais mal do que bem? É aquela oração religiosa. É aquela oração hipócrita. É aquela oração que não é de coração. Essa oração enganosa, ela é venenosa para a nossa espiritualidade. Essa oração que está desconectada com a vida, está desconectada com pessoas. Essa pessoa que ora, mas permanece arrogante. Ora, mas não melhora como esposo. Ora, mas não melhora como esposa. Ora, mas não melhora na sua vida cristã. É uma oração religiosa. É uma oração hipócrita. A oração hipócrita, ela faz muito mais mal do que bem, porque ela nos veste de uma máscara em que parece que está tudo bem, mas não está, ok? 3 perguntas que você pode aí separar em classe, em grupos, ou trabalhar de maneira geral, ok? Intervenção teológica no segundo tópico, a oração no Sermão do Monte. Eu quero destacar aqui de que a própria lição ela é muito clara, está muito patente ali, né? Jesus reprovando os fariseus, né? Por isso a dinâmica está muito conectada com a questão do fariseu, de orar para aparecer, entendesse? Tem gente que tem essas posturas. Eu penso que você deve considerar os tópicos da lição, porque ali estão bem colocados, são objetivos aqueles pontos. Mas eu quero, assim, acrescentar ao seu coração de que, de fato, a oração, ela nos humilha. Porque você percebe que nos tópicos existe ali uma certa disposição, um certo empenho de se aparecer. E Jesus eu penso que o resumo da ópera ali é dizer, gente, oração não é para você se mostrar. Oração não é para você se exibir. Oração não é para você se aparecer. Oração não é para você ser promovido diante dos homens. Oração tem a ver com humilhação. E a oração nos humilha. Você nunca verá ninguém famoso por causa da oração. A oração nos humilha primeiro, porque a oração é você falando com um vazio, com o invisível. Você precisa ter fé. E você ora e dá uma impressão que você está falando sozinho. E parece que você está falando no convento. Se você ora de joelho, a própria lição deixa isso muito bem claro, de que não existe posições, né, de oração que torna ela mais acessível a Deus, se é de joelho, se é em pé. A Bíblia, ela não exige. Eu penso que quando nós falamos de joelho, nós estamos falando de humilhação. Nós estamos falando de humilhação. Então, o seu coração precisa estar de joelhos diante de Deus em oração. A oração nos humilha. A oração, ela esmaga qualquer soberba e independência. A oração nos coloca nos nossos devidos lugares. Então eu penso que você deve fechar esse segundo tópico exatamente tratando de que a oração nos humilha. É por isso que é tão difícil orar, porque nós temos muitas dificuldades em relação a humilhar. Oração não é para eu aparecer, oração é para você se humilhar diante de Deus. É para você se humilhar diante de Deus. Ok? É interessante que quando nós pensamos em oração,
vem diante de mim esses dois personagens. Adão, antes da queda, a Bíblia diz que ele orava. Como ele orava? A Bíblia diz que Deus aparecia no Éden, havia um encontro. Lembre-se do nosso conceito de oração, encontro divino. Então, quando Deus encontrava com Adão, ali estava estabelecida uma relação, um relacionamento de oração. Adão, antes da queda, precisava dessa relação de oração com a presença de Deus. Jesus, sem pecado, orou diversas vezes. A Bíblia diz que ele morre, ressuscita, e ele vai ao céu. E quando ele chega ao céu, o que ele está fazendo? A Bíblia diz que ele está orando. Ora, Adão, antes da queda, orava. Encontro com Deus, oração. Jesus, sem pecado, orou a vida inteira. Jesus, assunto ao céu, continua orando. E a gente? O que falar da gente? O que falar da gente? Eu peço de que a oração vem para nos humilhar. Vem para nos humilhar, ok? Qualquer tentativa de querer se promover a partir da oração, então você está comprometendo a essência dela. Por último lugar, a sugestão didática, o Pai Nosso. Eu sugiro que você distribua aos alunos a respeito de alguma dúvida que eles venham ter em relação à oração do Pai Nosso. Eu penso que você pode começar o tópico assim: quais são as maiores lições? Quando você pensa na oração do Pai Nosso, o que mais te chama a atenção? Distribua essa pergunta geral com seus alunos. O que mais chama a vossa atenção em relação à oração do Pai Nosso? Tendo eles participado, eu penso que você deve considerar a seguinte lição sobre o Pai Nosso. Que o Pai Nosso é um chamado de Deus para que nós possamos orar do jeito de Deus. A oração, ela tem um vocabulário, e esse vocabulário não diz respeito às minhas ambições. A oração tem um vocabulário, e esse vocabulário é o vocabulário de Deus. E a oração do Pai Nosso tem muito a ver com os princípios que precisam estar inseridos na nossa oração. A relação de filiação, Deus é Pai. A relação de quem Ele é. Em relação de que a prioridade da nossa oração não começa com a gente, começa com Deus. Nós precisamos orar do jeito de Deus. Nós precisamos orar do jeito de Deus. Ei, eu quero que você, de maneira muito sincera, se você vai dar essa lição, você não deve dar essa lição se você não está com firme compromisso de orar. Se a sua vida de oração está comprometida, você não deve lecionar essa lição como se tudo que você estivesse ensinando fosse verdade na sua vida. Se coloca diante de Deus, fala: Deus, eu quero assumir novos compromissos contigo. Eu vou te falar uma coisa. Eu já li muitos livros sobre oração. Vou até indicar 2 deles aqui no final. E um dia um amigo meu chegou perto de mim e disse que ele havia investido um dinheiro enorme, altíssimo, em livros sobre oração. E naquele momento eu disse assim: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar esses livros. E Deus gritou bem assim no meu coração: meu filho, não precisa. Basta você orar. Basta você orar. Então, no apagar das luzes, gente, no apagar das luzes, todos os livros
que você lê sobre oração vai te mandar fazer uma única só coisa: orar. Orar. Orar não do meu jeito, orar do jeito de Deus. O tema da lição fala sobre orando sem cessar. Você tem algumas compreensões a respeito do orar sem cessar. Primeiro, o orar sem cessar fala de você orar perseverantemente, de você estar disponível a orar sempre. Outros olham para esse texto como sendo um convite para você orar continuamente. Aonde que você estiver, você esteja orando. Outros pensam de que esse versículo é um convite para você orar constantemente. Como? Em línguas. Porque o orar em línguas, Paulo fala de quando você ora em línguas, o seu espírito ora bem, mas a sua mente fica livre. Então você pode trabalhar, você pode dirigir, você pode trabalhar na máquina orando em línguas, que isso não vai comprometer a sua razão. Há quem diga que quando a Bíblia fala sobre orar em espírito, é um chamado para orar em línguas. O fato é de que o que nos falta para nós orarmos? Falta mais livros? Falta testemunhos? Não. Falta-nos decisão. Eu quero terminar indicando um filme de 2 minutos. Vai estar no link, no site. Você entra no site, lá na lição 13, tá lá para fazer download tanto dos slides como do vídeo, tá? De 2 minutos. Muito conhecido daquele filme O Quarto de Guerra. Eu separei um trecho lá bem estratégico. Eu sugiro que você termine a sua lição com o vídeo e fazendo um apelo à igreja. O que está faltando para você orar? O que precisa acontecer mais na sua vida para você orar? Ok? Eu vou deixar também 2 livros em PDF. A Oração Muda Coisas, do Sproul, é um livro muito pequeno, vai te enriquecer muito em relação a esse aspecto. Tem gente que pensa que oração é para mudar Deus. Oração não muda Deus. É um livro enriquecedor. E Como Orar, Lutero. Lutero escreve um livro para um amigo, Como Orar. Ele ensina como orar as Escrituras. É um livro muito pequeno, enriquecedor. Você consegue ler eles em uma sentada. O homem que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé a qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe, seja criativo, seja dinâmico e tenha a sua melhor aula. Afinal, o que é por último é melhor. Jesus te abençoe.